partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com irmã Eliana e Ana Ariel. A gente está aqui caminhando com Jesus. Hoje a gente vai trabalhar 2 Coríntios 6:11, né? A palavra de Deus. Tão lindo. Eu sempre tive muita admiração, né, de ver a igreja evangélica, a igreja protestante falando da palavra de Deus, né? Com a palavra que vem de Deus, que vem dos céus. E a gente, como espírita, estudar a Bíblia, estudar a palavra, é entender um pouco o que Kardec queria quando codificou, através do Evangelho segundo o Espiritismo, de Gênesis, quando ele estudou tão profundamente a Bíblia, né, a palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus ela possa chegar nas nossas vidas, chegar nos nossos corações, que a gente tenha essa vontade de entender mais sobre esse tema. A pergunta de hoje reflete um pouquinho sobre isso para você que está em casa. E a pergunta é a seguinte: a vida que Deus dá, ela não é pequena. Você é quem vai viver essa vida de modo pequeno. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 6:11. E quando Deus nos mostra esse caminho, quando Deus vai trazendo para a nossa dúvida, ela enfraquece ou ela fortalece a ação cristã? Como que você recebe a dúvida na sua vida? Quando você está em dúvida, quando a sua fé se abala, quando você está... A gente veio falando das tristezas, o quanto ela era uma irmã-dor, como diz Santo Agostinho. Quando a tristeza ela chega na sua vida, ela te traz dúvida ou fortalecimento? E aí a fé, ela te enfraquece? Ela te traz essa força? A ação cristã é sempre uma fortaleza? A irmã Eliana vai trazer isso de um lugar mais bonito, né? A dúvida enfraquece ou fortalece a ação cristã, irmã Eliana? Bem-vinda! Que a gente possa agradecer ao Júlio, nosso diretor, a toda a nossa equipe, a Rê, que está na produção, Thaís, Bruninha, todo mundo que está nos bastidores, o Tom, que está aí fazendo a edição. Bem-vindo a todos, que a gente possa levar, né, ao lar de cada um que está assistindo a gente através do canal da TV Mundo Maior, que é o TV Mundo Maior no YouTube, ou que acessou a gente através das redes sociais, pela TV Mundo Maior, essa temática tão linda, né, onde Paulo, em 2 Coríntios, fala sobre isso, né, sobre o amor que se paga, o amor com amor se paga. Vamos conversar sobre isso? Bem-vinda. Ana Ariel, sim, vamos conversar. Vamos conversar, sim, amor com amor se paga. É antigo, não? Biblicamente e popularmente, não é amor com amor se paga. É lindo. Nosso boa tarde. Quintas-feiras, caminhando com Jesus. Vamos abrir o nosso encontro de hoje, após essas explanações tão ternas de Ana Ariel, imaginando que Jesus pisa a areia, como se estivéssemos na orla marinha, ou por uma estrada pequenina e poeirenta, ou por uma avenida larga e cheia de flores. Veja o que lhe vem ao coração. E ao seu lado, Jesus caminha. Você vai ver que a figura de Jesus ao nosso lado, caminhando conosco, nos dá uma fortaleza íntima, nos traz uma segurança, seja na avenida larga e floreada, seja no caminho rústico com pedras ainda, seja numa trilha pequenina dentro de uma mata, seja na orla marinha, caminhando ao vento e ao cheiro de sal. Tão bom essa imagem. Vamos abrir o nosso encontro com essa esperança profunda em nosso coração. A dúvida. A dúvida, ela foi eleita a mãe da filosofia. Quando eu duvido, quando eu pergunto algo, quando eu, junto com a curiosidade, com a busca que traz, geralmente a dúvida ou nos enfraquece ou nos fortalece, perguntamos. Ora, ela pode nos enfraquecer, sim, porque na dúvida, abstenha-te, nos diz o Evangelho, querido sábio. Quando quer pedir um conselho ao plano maior, a resposta é, na dúvida, abstenha-te. Uma terceira saída. Então, a dúvida tanto enfraquece quanto fortalece. E no terceira revelação, a terceira saída maravilhosa, abstenha-te. O abster-se é uma atitude positiva, você tomou atitude, eu posso fazer, mas vou me abster porque é uma dúvida. Ou seja, eu estou seguindo aqueles sinais do meu corpo que este não é bem o meu caminho. E quando eu faço isso, o retorno é maravilhoso.
Mas tem a dúvida que enfraquece, porque me tira a força. Qual é a dúvida que nos enfraquece? Essa é a nossa pergunta. Vamos responder já? Não, vou deixar a Ana Ariel perguntar um pouquinho, conversar com vocês sobre isso. Por que que a dúvida enfraquece? E por que ela fortalece? Esses dois opostos se parecem? Esses dois opostos são iguais? Será que não há uma reunião da fraqueza com a fortaleza? Vamos, Ana Ariel, conversar um pouquinho sobre isso? Eu tenho criado, com a ajuda da espiritualidade da minha mãe tão linda, aí o Sanación Emmanuel, né, que é esse lugar onde a gente cria um espaço de um Sanación só para falar dos temas da caminhada e da jornada cristã. E eu gosto dessa imagem, irmã, né, de que enfraquece e fortalece. Né? O ou sempre vem da nossa criança ferida, da falta de autoconhecimento, do radicalismo, né, do fanatismo. O e não, o e é esse lugar onde ela pode me fortalecer e ela pode me enfraquecer. Então, se a dúvida que eu tenho me traz sede de Deus, como você que está agora no YouTube assistindo a gente no canal, que de alguma maneira encontrou o seu lugar de falar conosco, essa dúvida te fortaleceu, porque te trouxe para um caminho cristão. Agora, se a dúvida te leva para um lugar de questionar a vontade do Pai que está no céu, questionar o líder espiritual da sua casa espírita, questionar a autoridade amorosa que você escolheu para ser o seu terapeuta, seus pais, aí você está na desonra. Né? Então, a gente não nasce no lar errado, a gente não cai no país errado. Então, por mais que a gente tenha uma missão, eu e a irmã Eliana, muito bonita com relação à Espanha, a gente faz um trabalho bonito na Europa, mas a nossa missão foi encarnar no Brasil. Então, a gente pode ter momentos da encarnação que a gente vá para outros países, mas que a gente volte para a casa do Pai, onde a gente foi colocado. Então, quando eu me fortaleço, é porque eu entendo, eu trago entendimento. Mas eu estou em sofrimento, Ana. Esse sofrimento te fortaleceu. Se eu te trouxe dúvida, então você não confia no Pai que está no céu. Porque a certeza de que tudo está onde tem que estar é a resposta. Então, quando chegam caminhos novos, caminhos diferentes, né? Recentemente a gente está vivendo uma transição bonita na vida pessoal, eu e a irmã Eliana, que é minha mãe, né? A gente está aí há mais de 30 anos grudadinhas, e agora a gente tem 1 hora e 5 minutos de distância física, mas a gente nunca esteve tão perto, a gente nunca se falou tanto, nunca se viu tanto, nem quando a gente era vizinha no mesmo terreno. Por quê? É esse lugar de a dúvida de quando eu vou vê-la de novo me fortaleceu na minha relação com ela. A dúvida de quanto tempo eu ainda tenho para desfrutar da minha mãe já na terceira idade me fortaleceu em querer estar com ela. Antes, na minha fortaleza, na minha certeza, era minha vizinha. Eu fiz uma conta, a gente morou no mesmo quintal, acho que uns 5, 8 anos, a gente almoçou juntas na minha casa umas 2 vezes, ou seja, a gente não conseguia se ver lá. Por quê? Porque já estava ali do lado. Então, às vezes, o estar do lado não fortalece. E é isso que dá essa ânsia da gente buscar uma nova religião, é isso que faz a gente buscar uma nova doutrina, é isso que faz a gente buscar o autoconhecimento, é isso que faz a gente sair de casa numa sexta-feira à noite no frio e ir lá pessoalmente na casinha e falar: irmão, eu tenho dúvida espiritual. Né? O irmão é a entidade espiritual que a irmã Eliana psicofona toda sexta-feira, para quem gosta de ver o processo mediúnico. Ela tem um canal no YouTube que se chama Irmã Eliana, e a sexta-feira ela faz o culto de evangelho no lar ao vivo, ou seja, a chance de você se comunicar com os espíritos e assistir uma comunicação. Então, para quem gosta, pode ir até lá pessoalmente fazer essa comunicação direta, né? Tem poucos médiums que ainda têm esse recurso, a nossa querida irmã Eliana é uma dessas. Então, tem coisas que eu não consigo resolver por telefone, que eu não consigo resolver por Zoom, por FaceTime, que eu preciso o quê? Estou na dúvida. Como é que eu me fortaleço? Eu vou até lá, fisicamente. Então, na última segunda-feira, dia 25 de julho, eu recebi uma notícia espiritual que eu precisava muito de Deus. E eu estava dentro da casa espírita quando essa notícia chegou. Eu não fui antes, eu não fui depois, eu fui no dia que a decisão e que a notícia que eu precisava chegasse no meu coração. E aí eu tive a chance de criar uma outra situação, e daí na hora eu liguei para minha mãe, na dúvida, né, que a gente está falando de dúvida versus fortalecimento. Mãe, me fortaleça na minha fé. Eu acho que só até aqui tá bom, eu não quero mais conflito. O que eu faço? Eu também acho que não.
Deus já te deu o Pedrinho, já te deu isso, já te deu aquilo. Fica na energia da gratidão, filha. E aí eu me silenciei, ou seja, eu me recolhi. Fiz até barulho aqui, né? Eu precisei olhar e falar, pera, eu tô na dúvida. Então a dúvida, ela pode trazer fortalecimento. Como o fortalecimento de ideias rasas podem trazer uma grande falta de fé. É do meu jeito, como eu quero, só o meu caminho está certo, só eu sou certa, só eu tenho razão. E aí o outro não pode entrar. Então é tão lindo, né? A irmã Eliana trouxe no programa anterior. Os velhos sábios aprendem com os jovens. Os velhos sábios aprendem a mexer com tecnologia ou usar o recurso da tecnologia. Aí essa semana eu vi vários, a irmã Eliana também tem o Instagram da irmã Eliana, né? Ela aprendeu a fazer Reels. E aí é um tal de fazer Reels e ela arranja uns fundos bonitos e tal. E outro dia, acho que ela não estava num lugar com fundo bonito e ela usou o recurso de pôr um brilhinho. E aí a mão dela mexe os brilhinhos, a gente sabe que ela pôs pano de fundo. Eu falei, quem diria que eu ia ver a minha mãe com 68 anos fazendo Reels, usando até plano de fundo. Daqui a pouco ela está usando mascarinha. Ou seja, ela está trazendo um conhecimento da terceira idade, uma sabedoria de uma anciã. Não está mudando quem ela é, mas ela está usando o recurso da modernidade. Ela está se fortalecendo, porque na dúvida, ela pediu ajuda e aprendeu a fazer. Então agora ela tem Instagram e faz, tem curtidas e comentários e dá likes. Ou seja, ela se atualizou, não abrindo mão da essência do que ela é. Então eu vejo todos os vídeos da minha mãe, eu fico lá domingo de manhã, ela fez um lindo que eu compartilhei nos meus stories, no Ana Ariel Fala. E lá nos stories eu falo assim, nossa, você admira tanto a sua mãe, você fica compartilhando as coisas que ela faz. E aí naquela semana eu tinha uma enquete que era, escolha uma foto que você fuja dos seus problemas. Não tive dúvida, postei uma foto minha da minha mãe trabalhando aqui na TV Mundo Maior, que é esse lugar, né, de você entender que pode tanto fortalecer quanto enfraquecer. A questão é, o que a dúvida está te trazendo? Uma fortaleza ou um enfraquecimento? O tema, então, hoje é a dúvida enfraquece a nossa ação cristã ou fortalece a nossa ação cristã? E nós fizemos justamente o ou para a exclusão, porque vivemos um tempo de exclusão. Nós não sabemos somar, nós não sabemos mediar. É como só como doce ou só como salgado, mas tem tantas variáveis na doçura e tem tantas variáveis na amargura, né? O amargo do jiló, para quem gosta, o amargo de tantas plantas que são boas, e os tons das cores também, o amarelo não é só o amarelo, tem N, né, níveis de amarelo. Então, a gente não sabe ser gradativo, a gente não trabalha com vagar as coisas, elas são absolutas. Ou a dúvida fortalece, ou a dúvida enfraquece. A doutrina dos Espíritos, no capítulo 28, Preces para si mesmos, reunidas por Allan Kardec, diz para pedir um conselho. Primeiro, ele elabora, vai ser útil ao outro? Segundo, vai ser penoso ou vai danificar alguém? Terceiro, 3 perguntas. E aí ele diz, na dúvida, abstenha-te. Então, se você está em dúvida em fazer algo, não é questão nem de enfraquecer, nem de fortalecer. Então, sempre, a terceira revelação realmente é a terceira margem, realmente é o terceiro lugar, realmente ela vem e fecha a dualidade é linda, porque a cara e coroa estão juntas, a dúvida da fraqueza e da fortaleza, elas também estão, porque na fraqueza nós conhecemos a fortaleza. Quem é que nos dá a fé? Quem? Quem é que nos faz pequeno? Paulo diz nessa epístola, no começo, uma coisa linda. A vida que Deus dá não é pequena. Ele fala para Coríntios, vocês em Coríntios, os cristãos dessa igreja, é que a vivem de modo pequeno. Em 6:11. Vocês em Coríntios, os cristãos de Coríntios, é que a vivem, veja, não é que eles são pequenos, os cristãos, eles a vivem de modo pequeno. Então, minha pergunta para você, Ana Maria, hoje eu estou no pinga-fogo com você. O que é viver de modo pequeno a vida que Deus dá, que não é pequena? Vou até anotar, quem quiser em casa anota junto. O que é viver de modo pequeno
numa vida que Deus nos deu que não é pequena. É isso? O que é viver de modo pequeno numa vida que Deus nos deu e que não é pequena. Ou seja, o que a irmã está trazendo aqui nessa reflexão de Paulo, né? É quando a gente pensa assim, se eu olho a vida como uma chance de me fortalecer, tudo que vem para essa vida é recurso de crescimento espiritual. O filho está doente, recurso de trabalhar minha fé. O desemprego, recurso de trabalhar meu desapego. Não tenho filhos, recurso de cuidar dos órfãos, pobres e oprimidos. Não tenho um marido, recurso de cuidar. Então, eu fiquei 6 anos divorciada, né, entre um casamento e outro. Eu virei expert dos relacionamentos. Eu fui estudar, entender aonde eu me boicotava, onde eu me sabotava. Eu criei grupo de mulheres. Eu entrei no grupo das justiceiras. Eu fui ajudar outras mulheres na pandemia. Ou seja, o que eu fui fazer? Eu fui cuidar de uma parte que estava enfraquecida. E ali eu me fortaleci. Eu fui dar atenção exclusiva para os meus filhos e voltar-me para a maternagem. Ai, pobre de mim, fiquei mãe solo. Não, que bom, porque isso me fortaleceu, eu me tornei mais forte, mais capaz. E aí, quando Pedro chegou, eu trabalhei até o dia do parto e voltei a trabalhar quando ele tinha 5 dias de vida, ou seja, eu aprendi no movimento de mãe solo, onde todo mundo dizia, pobrezinha, você está aqui, seu marido está tão longe. Hoje eu consigo trabalhar, ter família, ter vida, ter o programa. Então, eu olho isso como uma fortaleza. Então, o que é viver de modo pequeno? É quando eu reclamo, ou seja, eu clamo de novo a vida que Deus está me dando. Então, em vez de olhar as faltas de abundância como um aprendizado e fortaleza, olhar os momentos que Deus coloca no meu caminho como fortaleza, eu olho como falta. Eu questiono a vontade do Pai que está no céu. Ah, Deus, eu não queria uma vida assim. Eu não queria uma doença assim. Eu não queria um karma desse. Eu não queria estar como eu estou. E quanto mais eu questiono, mais a minha vida fica pequenininha. Então, hoje, por exemplo, a gente teve uma situação específica na hora de gravar o programa, e aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Né? Porque eu estou aqui, disponível, e está acontecendo uma série de outras coisas no paralelo. Deus, Deus, Deus. E aí, falando com a minha mãe, eu senti que eu precisava estar mais disponível do que o normal. E aí tudo se abriu. Meu filho não tinha ido jogar bola, cuidou do Pedrinho, eu vim aqui gravar. Aí nesse meio tempo meu marido chegou, já está com o Pedrinho também. Ou seja, estar a serviço. Então, numa vida grande, numa vida que Deus nos dá e que Ele espera da gente coisas grandes, Ele está dizendo, Ana, eu preciso que nesse horário, nesse intervalo que você estaria fazendo essa outra coisa, você faça essa. Se você vai fazer porque é o oblo da viúva, se você vai fazer por amor à sua mãe, se você vai fazer por amor a si mesma, eu te prometo, né, que a fé vai vir abundância, porque quem tem fé em Deus recebe em dobro. Então, quando eu estou aqui com vocês, tá? Sintonizada nesse canal, será que nesse momento não tem gente falando mal de mim e mandando uma energia ruim que não vai chegar porque eu estou blindada falando de Deus? Será que nesse momento não estaria programado que o meu filho caísse da cadeira porque ele está aprendendo a andar e abrisse o supercílios ou o queixo e se machucasse? E aí tem um anjinho da guarda cuidando dele lá, porque eu estou aqui falando com vocês de Deus. Então, é olhar a vida como essa abundância de estou a serviço. Eu acho que viver de modo pequeno é não entender que esse é um planeta escola e que todos os aprendizados vão trazer crescimento. Que lindo, Ana. É isso mesmo. Quando a gente aprende que a força de Deus vem quando estamos na fraqueza. É tão importante entendermos isso. Muitas vezes a aprovação nos deixa fracos, enfraquecidos, e vamos trabalhar com naturalidade essa fraqueza. Não há mal algum na fraqueza, ela também é uma bênção. E a fortaleza, ela significa o meu elo com Deus, o meu elo com o próximo. Sozinho eu sou fraco, um galho sozinho é quebrado com muita facilidade. Mas um ramo, um feixe, quem vai quebrar um feixe de galhos? Precisa ser muito, muito forte, não tem fortaleza. Então, estar junto é onde eu me fortaleço. Posso estar até junto, diz Paulo aos cristãos em Corinto, né? Pode até estarem juntos, mas se vocês não estão em um determinado estado de alma, vocês não serão tocados pela presença divina. E adivinha qual é esse estado de alma? Eu vou ler para vocês um pedacinho
Ele diz, as pessoas nos observam enquanto estamos apostos em prontidão inabaláveis, em tempos difíceis, trabalhosos, mas quando, né, inabaláveis, vejam, prontidão, né, em tempos difíceis. Quando somos encarcerados, envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde, às vezes até sem comer, né, mas de coração puro, mente limpa, mão firme, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade, olha que lindo, é quando Deus mostra seu poder. Quando fazemos o melhor possível pela verdade, é quando Deus mostra o seu poder. Quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, não importa. Fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos ainda que digam que estamos mortos, açoitados quase até a morte, mas recusando a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Quando dizemos a verdade, é quando Deus mostra o seu poder. A vida de que Deus nos deu não é pequena. Vocês, cristãos de Corinto, é que a vivem de modo pequeno. E pensando que quando a gente vive a vida, né, de modo pequeno, de um lugar pequeno, significa, eu acho que esse é o ponto importante. Se eu estou num planeta de expiação e prova, né, se eu estou nessa encarnação, e tudo que chegou no meu caminho faz um sentido, veio acrescentar algo positivo ou negativo, repetir os padrões, né? Outro dia uma paciente minha me escreveu, Ana, de novo eu tô num relacionamento que eu tinha esperança de me apoiar nesse relacionamento, e graças a esse relacionamento, me ficar bem com as minhas filhas, e eu tô muito triste. Aí eu falei para ela, eu entendo, né, que relacionamentos trazem esse aconchego, essa paz, mas talvez seja a hora de os relacionamentos estarem dando errado para você encontrar forças em si mesma. Eu lembro quando tudo estava muito, muito difícil na minha vida, eu mudei para um apartamento com os meus filhos, bem pequenininho, e a gente tinha uma varanda pequenininha, e eu fiquei fazendo um deck de madeira que eu tive que pintar e passar verniz até no deck inteiro. E eu ficava pensando assim, Deus, como eu estou feliz e eu tenho tão pouco. Né? A gente fica, às vezes, preso, né, no tanto, no padrão, no que a gente espera, no que a gente cria de imagens, e é ali naquela pequenez, naquela sementinha que está a nossa força. E eu lembro que eu fiquei pintando por umas 2 semanas os vernizes, né, para poder fazer essa micro varandinha que eu tinha, e eu sentava naquela rede, olhava o sol nascer com os meus filhos e falava assim, obrigada, Deus, que paz. Né? Então, e não tinha mais ninguém, eu não estava apoiada em grandes recursos, eu não estava apoiada em um parceiro, eu não estava apoiada, eu estava com Deus, ali era eu e Deus, eu estava entregue na mão do Pai. Então, e foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita escassez financeira, de muita, né, de muita tribulação, né, mãe? Foi uma época minha tão difícil, eu falava, nossa, nunca senti Deus penetrar tão fundo na minha pele. Nunca senti a fé estar tão dentro de mim. E então, às vezes, falta isso, sabe? A gente ter esse olhar misericordioso, esse olhar misericordioso para o caminho que Deus escolheu para a gente, e não ficar prisioneiro de uma vida pequenininha. Ela não é pequena. A aprendizagem é grande, né? A irmã Eliana está aí desse lado, eu fico pensando, já falo, será que eu vivo mais 10, mais 20 anos, né? Porque ela está com 68, acabou de fazer 12 de julho. E eu pensei, nossa, o Chico foi até os 92, 68, 78, 88, então tem mais 24, pelo menos, que ela me deve, né? Aí eu pensei, mas será? É justo, né? Se for sem saúde, se for muito doentada, se for... Então que ela possa ir, mas ela tem que voltar logo como neto. Deixa eu ver qual filho vai poder trazer ela de volta primeiro. Cara, que eu ver esse zoinho eu vou saber. Afinal, são muitas encarnações que a gente já foi mãe e filha juntinhas, né, irmã? Já temos essa revelação espiritual. Então, é isso, eu posso olhar o copo meio vazio e ficar triste que faltam 10 anos para minha mãe partir, ou eu posso olhar o copo meio cheio e dizer que ela parta num momento que ela não sofra dessa matéria, mas volte como neta, né? Que continue no nosso sistema de mulheres, de bisavó, avó, mãe e filha, 4 gerações espíritas, que venha a quinta e a sexta através dela. Então, é esse olhar, sabe? De começar a olhar as coisas com o copo mais cheio
né, de escolher olhar as provas desse lugar. Pode falar, irmã. Ana, isso é lindo, né? Olhar a vida de um lugar cheio e pleno, é não vivê-la de forma pequena. Mas tudo isso, Ana, então agora aí indo aí para o nosso momento aí de, né, do pensamento, do raciocínio final, da dúvida, fortalece, enfraquece, não é ou, é e é na fraqueza que conhecemos a fortaleza, porque Deus entra, e é na nossa verdade, então não importa a sua verdade, só posso dar 2 horas do meu trabalho, dê as 2 horas, posso dar 20, dê as 20 horas, não compita, entendeu? Não entre em competição, com inimaginários e falsos objetivos. Pontual, é o corpo que diz, o tempo que diz, é aquilo que está dito. Viver em verdade é só isto. Não tem mais interpretações, não tem mais nada. É apenas isto. Mas no fundo desta nossa fraqueza e de não conseguirmos ver a força de Deus, e que o que Ele nos dá não é pequeno, é que nós temos um conceito de liberdade falso. A gente tem um conceito de liberdade versus descompromisso, né? Igual descompromissos versus compromisso. Liberdade é igual não ter compromisso. É ter minha vontade totalmente guiando a minha carta de afazeres, não é de deveres. Dever vem de dívida, não é uma dívida, porque é uma realização fazer algo. Então, o conceito de liberdade está na base do nosso enfraquecimento. Essa fraqueza que nós sentimos muitas vezes, ou de não conseguir viver a vida grande que Deus nos dá, esse copo cheio, como ela falou, de olhar no polo reverso, né, do outro lado da moeda, na dualidade, o terceiro momento, que é da unidade entre os dois, que unem os dois numa só corpo, eu e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, né? A santidade do momento da nossa vida, ela se dá na nossa compreensão da liberdade. A gente tem uma ilusão com o conceito de liberdade. O estudioso desse momento aqui de Paulo, olhando Corinto, ele diz: viver em um país livre não quer dizer que eu estou lá dentro livre. Olha que raciocínio interessante. Não é porque nós estamos carentes da experiência da liberdade. Não, nós somos seres criados livremente. Aí ele fala, cercada e sem espaço. Né? Muitas vezes temos uma vida cerceada. Isso é verdade. E dentro da igreja, da eclésia e da vida cristã, reunir pessoas nas igrejas para criar uma mensagem de liberdade não lhes torna possível serem livres. Então, falar de liberdade é a mesma coisa. Os que falam de fé não quer dizer que possuem fé. Os que falam de liberdade não quer dizer que são livres. Aqui há liberdade, venha. A liberdade é algo interno, ele mostra. Há pessoas na igreja que estão presas, prisioneiras do ego, prisioneiras do materialismo, dos vícios, do poder, do emprego, da ira, da falta de perdão. Olha que numeração linda. Isso tudo torna a vida pequena dentro da igreja, isso tudo me diminui a grandeza que Deus me deu, que é viver de forma fraternal, partilhar de forma fraternal, participar, ser partícipe, ou seja, uma parte de um processo de construção de um espaço de acolhimento para os andarilhos, indo às ruas buscá-lo, o trabalho dos infortúnios ocultos, atender, criar um espaço onde a velhice pode ter paz, mas não como retirando-o do seu lar, da sua casa, achando que uma casa de repouso pode substituir o barulho seu na cozinha, do filho e da mãe brigando. Esses dias uma anciã me disse isso, como é bom, que bom que a minha mãe, que a minha filha não me pôs no asilo. Até o marido dela queria pôr, eu vi os dois discutindo, mas ela falou, de jeito nenhum, minha mãe só sai daqui quando morrer. Ai, não, por favor. Né? Eu gosto de ver ela sentadinha ali na cadeira dela, 90 e poucos anos sentadinha ali. Não, não, de jeito nenhum.
não é? Ela me deu vida, o sangue dela está no meu sangue. Uma senhora humilde falando isso, simplesmente. E sabe, ela está quietinha ali, mas ela está ouvindo o meu som, o meu riso, minha alegria, até a nossa briga, a nossa voz, vê os netos aqui e ali, entrando, saindo. Né? Ela está num ambiente, e vocês sabem, né? Na velhice, o corpo vai ficando cada vez mais desprovido de vitalidade. Por quê? Porque toda a vitalidade está saindo para o nosso retorno. Então, como a criança está entrando e traz o mundo etéreo e espiritual, o idoso também leva consigo o mundo espiritual. Então, você está mais perto da espiritualidade. Tanto é que as crianças adoram os velhos. Pode ver, as crianças têm uma atração por velhice. Podem observar, elas vão assim de braços abertos na direção dos anciões. Sorriem, um sorri para o outro, porque os dois estão iguais, um entrando, outro saindo. A Ana quer falar, ela está aqui desesperada, dizendo: oi. Eu estava aqui lembrando, eu tive recentemente, há uns 2 meses atrás, no enterro de uma tia do Paulo, e a bisavó do Pedrinho, né, a avó do Paulo, com mais de 90 anos, completamente lúcida, foi para o enterro, lógico, era o terceiro ou quarto filho que ela estava enterrando já, o segundo ou terceiro filho que ela está enterrando, e ela viu o Pedrinho, que é um bebê que na época devia ter uns 11 meses de vida. Então, para uma bisavó, e ela, olha o Pedrinho, como ele é lindo, os dois, ou seja, né, uma bisavó e um bebê, um reconhecendo o outro, que é esse lugar de eu e você, a gente não tem filtro. Eu não tenho filtro, porque a vida já me fortaleceu, a vida já me tirou da dúvida, eu sei o que eu quero, ao que eu vim, estou quase indo embora, estou até vendo meus filhos irem antes. E ele que acabou de chegar com um página em branco de estou aqui, vamos ver o que eu vou construir? E eu olhei aquela cena dos dois juntos e falei, nossa, são dois opostos que não têm máscara, que não têm imagem, que falam o que pensam, que estão na verdade, que são transparentes. Ela, porque já viveu tudo de que para viver, então ela estava vivendo com liberdade, né? Não estou nem aí se vão me julgar, o que vão pensar de mim. E ele que nem entende ainda que vai ser julgado, que vai ser analisado. E aí eu olhei aquela cena e falei, exatamente esse exemplo. Eu acabei de ver isso, irmã, que cena linda. Obrigada. Eu vou precisar ir, mas eu queria muito agradecer a minha participação hoje, dizer que espero que a gente tenha muitas sanações. Mais cedo me perguntaram no Instagram, né, do Ana Ariel Fala, o que é o método sanação? E aí eu fiquei com vontade de explicar que o método sanação é isso aqui, né, é a gente ir vivendo o espiritismo, praticando o espiritismo, encontrando ferramentas terapêuticas para incluir o quê? Essa dúvida que gera o E, né? Não é ou, porque no ou, que seria Deus ou Mamon, a gente tem um Mamon interno, né? Uma parte de Mamon que habita em nós e que enfraquece a nossa fé. E é olhar para ela que torna a gente mais forte na parte com Deus. Então, quando a igreja fala Deus ou Mamon, Jesus fala Deus ou Mamon, ele está dizendo, olha onde você está. Você está com Deus ou você está com Mamon? Onde você está? Quem é você? Né? E a gente só vai descobrir quem a gente é e onde o nosso pezinho, né, ainda está em Mamon, se a gente olhar para isso, onde está a nossa fraqueza. Por isso que eu acho que a fraqueza fortalece, é olhando para ela que a fortaleza chega, sabe? Queria deixar esse recado amoroso para todo mundo que está em casa. Recado lindo, Ana Ariel. Muito lindo mesmo. Que encontro maravilhoso. Faltam alguns minutos só para a gente chegar, né? Vai fazer 35 minutos que nós estamos aqui. Tem mais 5 minutinhos e a gente entra na prece, né? Mas esse raciocínio é muito importante para todos nós. A construção dessa busca de síntese, de encontro da letra E. Vamos substituir o ou, né? Ou é doce ou é salgado, entendendo que os muitos sabores do doce se multiplicam e os muitos sabores do salgado também. E entre o salgado e o doce existem matizes, né? Dos mais diferentes. Nós temos aí um nível de sabores que não é só o doce e o amargo, não é só o preto no branco, né? Ou o branco. Existem tantas tonalidades na cor preta que vai né? Do mais profundo, quando o céu está profundamente sem claridade, em alguns momentos, muito raros, mas existem.
e bonitos, profundos, até ao mais claro cinza, teus cabelos de cinza, Sulamita. É um poema lindo sobre o cinza dos cabelos que envelhecem, né? A velhice como a raiz que pode ofertar sapiência e grandeza àqueles que estão chegando na viagem reencarnatória, para aqueles que estão saindo da viagem reencarnatória, uns que saíram do reino e entraram nessa experiência kármica ou dármica, nas terminologias indianas, e aqui nós, das causas e dos efeitos colhidos, e vieram para construir um mundo bem melhor. Então, vamos ter a meta, vamos olhar para a meta e o objetivo maior de nossas vidas. Encarnamos para construir um mundo muito mais feliz. Está lá no Éden. Dizem que às 18 horas, né, há uma tristeza no planeta. Quando o sol vai se pondo, há um silêncio. Pode observar. E é dito que é porque nesse horário do ocaso, quando o sol vai entrando devagar, que Deus chegou ao Éden e disse: Adão, onde estás? Já comentamos algumas vezes sobre isso, uma nostalgia, e ele se escondeu, porque ele havia desobedecido, desobediere, audiere, ele não ouviu a voz de Deus e o pedido de Deus. E na saída do paraíso, há uma tradução que nos fala que o arcanjo que estava ali acompanhando a expulsão, que Deus ordena que os retire do Éden, e, né, porque eles não souberam respeitar a natureza daquelas árvores, né, e comeram dela, e não era para comer, quer dizer, ali estava em questão não o fruto que se foi comido, em verdade, né, estava em, em pauta, na verdade, a ordem. Nós temos uma dificuldade de ordenar, de pôr ordem nas coisas, de encontrar a ordem, pai, mãe, avó, bisavó. Inclusive nesse século XX, XXI, XIX, XVIII, eu acho que a gente sempre passou por cima da ordem, mas a ordem é maravilhosa. Inclusive está na nossa bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. Quando você não ordena as coisas, você vive o caos. Vivendo o caos, você pede a harmonia. A harmonia, ela é justamente a palavra do coração e da alma que está, né, juntinha, né, de nossos corações. Como é importante. Ana está aqui do outro lado, passando com o Pedrinho, sorrindo para nós, lá no fundo, né? Então, vamos voltando aqui ao nosso raciocínio, né? Que eu me perdi aqui no nosso raciocínio, um minutinho aqui só, né? Daqui a pouco o tempo entra da prece. Então, é importante nós percebermos essa função maravilhosa que nós temos dessa harmonia. E no Éden, então, quando o Adão e Eva vão embora, o anjo lhes diz, né? Ide, eles perderam o paraíso, porque não conseguiram ouvir a palavra e dar cumprimento à palavra, ou seja, perderam aquele estado natural ou aquele estado de felicidade junto de Deus. E é um fato, né? Se você vê a construção bíblica, né? Deus aparece, conversa, está, depois vai se afastando, aí vem os profetas, dos profetas vem os reis, dos reis, aí Deus envia o Filho, e do Filho não temos mais ninguém representando Deus. Entra a terceira revelação, que é novamente a palavra do Filho enviado por Deus para nos lembrar do Pai, ou da voz do Pai. E nós estamos na semana do Dia dos Pais, então estamos muito contentes de deixar um feliz Dia dos Pais, que segundo uma psicografia de Emmanuel é Dia de Deus. Ele fala, se o Dia das Mães é o dia do amor, o Dia dos Pais é o dia de Deus. Deus como Pai, pátrio poder, paternando todos nós, como Gênese, como aquele que tem a força da criação. E é um fato isso, a força da criação dentro do que nós chamamos de a semente criadora. Mas, fechando aqui o nosso Éden, né, e Adão e Eva vão juntos saindo, o anjo lhes diz, vocês perderam o paraíso, mas sairão daqui para construir um paraíso muito mais feliz. Amados, é uma frase, né? É uma interpretação.
é uma tradução mais do que interpretação, porque é muito difícil a linguística, é muito complexa as traduções, muito complexas as traduções, e seria, né, é tema para se tratar em estudos até. É difícil traduzir um tempo, uma época. O que se falava na minha época com um tempo, já, tendo um conteúdo, já não é o que se fala hoje com aquela mesma palavra. Então, é delicado, muito delicada as traduções, né? O campo da tradução. Então, eles vão um pouco tristes, melancólicos, mas com a missão de construir esse paraíso muito mais feliz. E esse paraíso muito mais feliz é esse, quando o homem volta à liberdade, à profunda liberdade, vivendo em verdade a presença de Deus. Assim, fechamos a nossa epístola, o segundo momento que nós estamos estudando, a segunda epístola de Coríntios. Terceiro momento, falamos sobre as tristezas, e hoje nós trouxemos essa dificuldade, muitas vezes, de viver essa vida grande que Deus nos deu, esse paraíso imenso que Deus nos construiu para nós, com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. Nós vamos entrando na nossa querida prece. Já são 42 minutos. Ó Deus, aqui estamos nós. Vou viver nele, diz o orador aqui, e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Porque ele mesmo disse, está dizendo, somos cada um de nós um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse, olha que linda a palavra, vou viver neles e neles vou me mover. Olha que lindo, Deus se move em nós, compreendem? Quando ele sai e se afasta dos homens, é para que nós possamos descobri-lo em nós, se movendo através de nós. Em verdade, ele nos dá a condição, como pai, de também sermos pais, como Gênese, de também nos tornarmos Gênese. Ó Deus, que nós possamos sentir o teu movimento em nós, que nós possamos sentir o quanto se move em nós a tua bondade e ela exala o perfume da nossa compreensão, da nossa tolerância, da nossa paz, da nossa capacidade de ressignificar os atos humanos à nossa volta, sem condenar ninguém e nada. Ó Deus, aqui estamos nós. Então, deixe de lado todas as parcerias, olha, deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associe com os que irão mergulhá-los, não é, naquele poço de lama que quero todos vós para mim. Serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Nesse momento, então, a nossa oração vai chegando ao fim. Vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles. E qual é esse Deus? Caminho, verdade e vida. Enviou o seu Filho amado para trazer. Caminhar com Jesus é caminhar em verdade. Porque a verdade, como diz Paulo a Coríntios, na frase que nós trouxemos, quando dizemos a verdade é quando Deus mostra o seu poder em nós. Então agora, se Ana puder fazer o Pai Nosso, nós agradeceríamos. Pode fazer o Pai Nosso? Não. Então vamos juntinhos. Com a alegria de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus, nós vamos fechando esse encontro maravilhoso de hoje. Ó Senhor, sei que se move em mim como luz que me ilumina, que me faz ver, mesmo na escuridão dessa dor, dessa enfermidade que muitas vezes grita em mim, dores profundas, que ajoelho e choro. Ó Senhor, sei que se move em mim a tua cura, sei que se move em mim o teu remédio amargo, porque necessitei desse remédio amargo. Fui exilado do Éden para redescobri-lo no Éden interior da minha alma, entregue a ti em liberdade. Ó Senhor, a minha fraqueza se encontra na sua fortaleza. O meu menos é o teu mais, porque o menos é mais. E assim, Senhor, aqui reunidos, fazemos a prece de gratidão, cada um aí no seu lar, dizendo amém, Pai. Nosso Pai, feliz dia dos pais a todos vocês, pais, podem estar nos ouvindo.
Que cada um de vocês deseje a seus pais essa gratidão imensa, que é o Pai maior, o Pai dos pais, que é Deus. Até o próximo encontro. Um beijo grande no coração de todos vocês. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.